Mas vamos rezar pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça para esse programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, cheie os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nos recomendamos a vós nesta noite. E suplicamos também a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês todos que estão aqui no nosso estúdio e também vocês de casa que nos acompanham. Bem, como eu falei, vamos conversar hoje sobre o sacramento do batismo, o primeiro deles, né? É o que abre as portas da igreja para a gente entrar, e a partir daí a gente pode receber os outros sacramentos. Sem o batismo, a gente não é ainda cristão, não é membro da igreja, ainda não é filho de Deus por adoção em Jesus Cristo, então não pode receber ainda os outros sacramentos, né? Eu quero mostrar aqui uma coleção que eu escrevi já há um tempo atrás para a editora Canção Nova, 7 livrinhos, um sobre cada um dos sacramentos, ok? É da editora Canção Nova, um de cada sacramento, onde eu coloco aí o que a igreja ensina, o que o catecismo ensina, o que o Código de Direito Canônico da igreja ensina, enfim, é um estudo completo. Sobre a Eucaristia, né, como preparar-se para a Eucaristia, sobre a confissão, como confessar, por que confessar. Então temos bastante material aqui na Canção Nova, este livro que tem os 7 sacramentos, para entender os 7 sacramentos. Então, material de consulta tem bastante, certo? Vamos começar então, aqui no nosso plasma, e acompanhar alguns slides. Muito bem, então, o sacramento do batismo, né? O primeiro deles, pode passar? Então, é o primeiro e o principal sacramento para o perdão dos pecados, né? Une-nos a Cristo morto e ressuscitado e nos dá o Espírito Santo. Olha que beleza, né? Une-nos a Cristo morto, a gente participa da morte de Cristo no batismo e participa da ressurreição e recebe não só o Espírito Santo, mas a Santíssima Trindade, né? Daí Jesus mostra a importância dele, disse-lhes: ide pelo mundo, todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, o batismo é essencial para a salvação. Evidentemente, aqueles que sem culpa não recebem o batismo, nos caminhos insondáveis da misericórdia de Deus, o catecismo diz que, né, a pessoa terá chance de salvação. Mas para aqueles que estão em família católica, no ambiente católico, é oferecido o batismo e não aceita, eu digo, a pessoa já adulta, né? Aí pode estar correndo o risco da sua salvação, né? Enfim, é a porta de entrada, assim, ordinária da igreja, certo? A igreja não quer que alguém morra sem ser batizado. Em verdade vos digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Claro que a igreja ensina que isso aí é o caminho ordinário. Então veja como Jesus deixou bem clara a questão, né, do batismo, né? O batismo é um renascimento. Eu mostrei aqui na aula passada sobre os sacramentos, que os sacramentos nos acompanham do nascer até a morte, né? Nasce para a vida natural, renasce para a vida espiritual, o batismo. Aí o sacramento do Espírito Santo, do Pentecostes, para o jovem que vai enfrentar o mundo agora, né? Depois o sacramento da caminhada, Eucaristia, confissão. O sacramento
do nosso estado de vida, ou casado ou celibatário. Então, o matrimônio e a ordem. E no caso da doença, da enfermidade, da morte, não somos enfermos. Veja que coisa interessante. Temos uma vida natural e temos uma vida sobrenatural. As duas se acompanham, né? É muito bonito isso. Para a gente ver a importância do batismo, a gente vê que já no começo da igreja, o batismo era ministrado assim, já. Veja aqui essa citação, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. São Paulo: crê no Senhor e serás salvo, tu e tua casa. Imediatamente o carcereiro, né, lá naquela prisão de Filipos, né, onde Paulo e Silas estavam presos, né, imediatamente o carcereiro recebeu o batismo. Ele e todos os seus, certamente havia crianças aqui, não é? Todos os seus. Normalmente quem tem família tal tem filhos, né? Então o batismo depois na casa de Cornélio, que era um centurião pagão. Quando Pedro chegou lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro chegou, começou a falar, né, de Cristo, aconteceu um Pentecostes ali na casa daquele pagão. E Pedro disse, não tem como negar o batismo para eles. Foi a primeira vez na história da igreja que o batismo foi dado a alguém que não era judeu. Tanto é que quando Pedro voltou para Jerusalém, ele estava ali na região de Tel Aviv. Quando ele voltou para Jerusalém, chamaram a atenção dele: Pedro, você está ficando doido, homem? A gente não pode nem entrar em casa de pagão, como é que você batiza uma família de pagão? Aí Pedro explicou, gente, aquela história toda que a gente já sabe, né? Os Atos dos Apóstolos. Eu estava aqui, tive uma visão ao meio-dia, aí chegam os mensageiros lá de Cornélio, mandaram me chamar, e o Espírito Santo me disse, vai, e eu fui. Aí Pedro ainda chega lá e fala, gente, eu não estou acostumado a entrar em casa de pagão, não. A lei né, judaica não deixa, mas tudo isso aconteceu, eu estou aqui. Então, já que eu estou aqui, vou falar de Jesus Cristo. E o Espírito Santo desceu. E houve um Pentecostes na casa de Cornélio. Pedro batizou. Veja, a primeira coisa que os apóstolos faziam era batizar. Converteu, batizou. Lembra aquele etíope, né? Da rainha lá da Etiópia, Candace, né? Que o diácono Filipe encontrou com ele, estava no caminho, ele lendo o livro do profeta Isaías, Filipe explicou para ele o que era, né? E disse, olha, aí o tipo falou para ele, olha, tem água aqui, não pode batizar? O diácono batizou ele ali. Então vejam, era sempre isso acontecia, né? Filipe batiza o eunuco da rainha de Etiópia, Atos dos Apóstolos. Veja, isso no começo da igreja, e até hoje. O que marca realmente a importância do batismo. Pode passar? Os efeitos do batismo, vamos ver o que a igreja ensina. Primeiro, nos faz participar da morte e da ressurreição de Cristo. A gente morre com Jesus Cristo espiritualmente e renasce espiritualmente. O que vale dizer? A gente morre para o mundo do pecado, do demônio. Por isso que na celebração do batismo a gente reza o exorcismo, né? Renuncie Satanás. Na noite da Páscoa, por quê? Porque o pecado original nos prende a Satanás. Quando você morre nas mãos de Satanás pelo batismo, você renasce nas mãos de Deus. São Paulo explica isso no capítulo 7 da carta aos Romanos, né? São Paulo fala, só tem dois jeitos de você libertar um escravo. Ou o escravo morreu, acabou, o escravo está livre. Ou então alguém compra o escravo. Cristo nos comprou com o preço do seu sangue. Por isso que a carta aos Romanos explica muito bem, Romanos 6, 3, 5. Ou ignorais, de São Paulo, que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Batizar quer dizer mergulhar. Nós fomos mergulhados na morte, participamos da morte de Cristo. Fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova, ressuscitada. Não é? Se fomos feitos o mesmo ser com Ele por uma morte semelhante à sua, fomos feitos o mesmo ser, ou seja, mortos com Ele, sê-lo-emos igualmente por uma ressurreição. Então o que o batismo faz é isso, faz a gente participar da morte e ressurreição de Cristo, nasce uma nova criatura. São Paulo fala, quem está em Cristo é uma nova criatura, foi revestido de Jesus Cristo. Vamos lá? Eu tenho bastante slides hoje. É um renascer de novo no Espírito Santo, né? São Tito fala isso bem claro, né?
e não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude da sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo de regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Eu gosto dessa palavra, regeneração. Nós somos gerados no seio da mãe, agora nós somos regenerados, gerado de novo para Deus. A gente vai entendendo a importância do batismo, né? E também uma renovação do Espírito Santo. Nada melhor do que a própria palavra de Deus para explicar as coisas para a gente, né? Pode passar? Está aí. Terceiro efeito do batismo é ser liberado dos pecados. O pecado ensina a igreja, nos liberta de todos os pecados, desde o pecado original até os pecados pessoais, se a pessoa for adulto e for batizado como adulto. É tão interessante que o imperador Constantino, né, foi o primeiro imperador que se converteu ao cristianismo, lá por volta do ano 310, mais ou menos. O Constantino disse: eu quero ser batizado só na hora da morte, porque assim eu apago todos os meus pecados. A sorte dele é que deu tempo. Um bispo, né, da Nicomédia, que é uma cidade ali perto de Constantinopla, né, batizou Constantino, porque Constantino, ele era, na verdade, um pagão, e tinha cometido muito crime, né? Depois se converteu, mandou matar a própria esposa, Berta, que ele disse que amava muito, mas ela traiu ele, matou um cunhado, matou o sogro. Naquele tempo era assim, né? Aquele mundo romano era cheio de coisas desse tipo. Então ele disse: bom, já que eu tenho tanto peso na minha consciência, eu quero ser batizado na hora da morte. E foi. E foi um homem que ajudou muito a igreja, né? Protegeu a igreja, cedeu para o Papa o castelo dele, no bairro do Latrão, em Roma, proibiu a perseguição aos cristãos. O primeiro imperador que proibiu a perseguição aos cristãos, no ano 313, pelo Edito de Milão, né? Realmente, mas era ainda um cristão bruto, né? Um cristão que veio do paganismo romano, né? A gente entende isso também. Bom, ali nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, São Pedro, né? Naquele discurso de Pentecostes, o povo ficou compungido com o discurso de Pedro no dia de Pentecostes e perguntaram: e agora, irmãos, o que nós temos que fazer? Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Remissão quer dizer retirada dos seus pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Está aí. Veja como é marcante na história da igreja. A primeira coisa que os apóstolos faziam era pregar o querigma. Querigma em grego quer dizer grito. Que grito é esse? Jesus Cristo é o Salvador, é o único Salvador. Aceita, então vai ser batizado. Em seguida, batizado. Depois vinha toda a evangelização. Aí vinha toda a pregação do credo, que acabou se tornando uma oração, mas que não era uma oração antes. Vamos lá. Outro efeito do batismo é ser arrancado do mundo das trevas e do domínio de Satanás. Na vigília pascal, né, onde a gente faz a renovação das promessas do batismo, reza a liturgia toda, né? Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Olha que interessante, né? A igreja compara aquela travessia do mar vermelho, que o povo, né, com um povo que renasce pelo batismo. Ou seja, sai da escravidão do pecado, como os egípcios saíram da escravidão do Egito e foram para a terra prometida. O batizado sai da escravidão das trevas do pecado e vai para uma vida nova em Jesus Cristo. Certo? Bom. Quinto é tornar-se membro de Jesus Cristo. São Paulo fala claro ali, 1 Coríntios 12, somos incorporados à igreja, corpo místico de Cristo e participantes da sua missão de salvar o mundo. Está aí. Ser batizado não é só uma libertação, é também um compromisso. Que compromisso é esse? Junto com Cristo, salvar o mundo. Todo batizado é missionário. Uma vez que a gente faz parte do corpo de Cristo, nós temos que assumir a missão de Cristo. Ok?
somos membros uns dos outros, São Paulo fala na carta aos Efésios, fomos todos batizados num só Espírito para sermos um só corpo, o corpo de Cristo que é a igreja. Então, outro efeito é esse, nós passamos a ser membros do corpo de Cristo. Muito importante a gente tomar consciência disso. Esses dedos aqui são parte da minha mão, são membros do meu corpo, certo? Se eu cortar esse dedo aqui, o corpo inteiro fica incomodado, não é? Dói, o corpo inteiro. Por quê? Porque é parte do meu corpo. Então, é assim que a gente tem que se sentir na igreja. Um cristão que dizia lá, Elizabeth Lizier, né? Um cristão que se eleva a igreja. Um cristão que se abaixa a igreja. Ok? São Paulo fala, quando ele fala, por exemplo, do pecado do sexo, ele fala um pecado muito feio, porque você peca com o corpo, que faz parte de Cristo. É como se eu pegasse a minha mão e colocasse na lama. É minha mão, é parte do meu corpo ficou sujo, porque minha mão ficou suja. Então o pecado não me suja, não suja só a mim, suja o corpo de Cristo. Por isso que a gente se confessa com o padre, porque o padre, como ministro da igreja, vai dar o perdão da igreja, porque eu sujei a igreja com o meu pecado, eu diminuí a igreja com o meu pecado, entenderam? Uma das conotações do sacramento da confissão, de eu confessar com um ministro da igreja, é porque o pecado prejudica a mim, prejudica a igreja e prejudica o mundo. Então o ministro da igreja me dá o perdão, em nome da igreja. Está aí, pode passar. São Pedro, né? Primeira carta dele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um de seus membros. São Paulo primeiro, né? Lá na carta aos Coríntios. Cada um de sua parte é um dos seus membros. O batizado, ele é membro de Cristo, é um braço de Cristo, é um olho de Cristo. Por isso que Cristo nos envia, né? Primeiro envia, evidentemente, os ordenados, né? Na Santa Ceia, ou melhor, no domingo da ressurreição, ele institui o sacramento da confissão e fala para os apóstolos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. O batismo, ele envia: ide pelo mundo inteiro, batizai. Por quê? Porque o Cristo quer agir através da igreja. Ele já fez a parte dele. Ele morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Mas ele deixou a igreja, que é o braço dele prolongado na história dos homens, para continuar a missão salvífica. Onde a igreja nos toca, é o Cristo que nos toca. Quando a igreja batiza, é o Cristo que batiza. E assim por diante, né? E eu acho bonita essa expressão de São Pedro aqui: os batizados tornam-se pedras vivas, né? Para a construção de um edifício espiritual, para um sacerdócio santo. Imagina uma casa feita de pedras vivas. A casa espiritual é o corpo de Cristo, né? A igreja não é um clube, não, é um organismo vivo. Quando você é batizado, você não entra para um clube, vou fazer parte dessa associação, vou fazer parte desse clube. Não, você entra para um corpo vivo, ok? É diferente. Por isso que batiza a criança, porque a criança, já pequenininha, vai aparecer aqui daqui a pouco, ela tem o direito já de participar dessa vida nova em Cristo. Vamos lá. E tornar-se filho de Deus. O catecismo da igreja fala claro: o batismo nos faz filhos de Deus, né? Aqui a citação do catecismo, parágrafo 1997. Pelo batismo, o cristão tem parte na graça de Cristo, cabeça da igreja, como filho adotivo, diz o catecismo. Pode, doravante, chamar a Deus de Pai. Sabia que os catecúmenos que se preparavam durante 3 anos para ser batizados no começo da igreja, eles não podiam assistir à missa. Eles entravam para a missa até a oração eucarística. Quando começava a oração eucarística, saíam todos da igreja. Por quê? Porque não pode rezar o Pai Nosso, você ainda não é batizado. Era assim, não rezar. E lá por... Eu não sei se já notaram, quem já foi à Europa, vê que nas grandes catedrais da Europa, tem a catedral e do lado tem um batistério, que é quase que uma outra igreja. Em Pisa, por exemplo, é muito claro. Tem a catedral de Pisa, do lado tem um batistério enorme, é uma outra igreja. Então, na hora da oração eucarística, os
catecúmenos que estavam se preparando, saíam da missa e iam para lá, para ter catequese. Né? Então, olha o que o catecismo diz: pode doravante chamar a Deus de Pai. Por quê? Porque foi adotado como filho em Jesus Cristo. A partir do momento que você foi enxertado em Cristo pelo batismo, você passou a ser irmão de Cristo. Como Cristo é filho do Pai, você passou a ser filho por adoção. Filho no Filho. Entenderam? Olha que glória que Deus nos deu, né? Somos filho dele por Jesus Cristo, por adoção. Certo? Jesus é o Filho único. Nós nos tornamos filhos por adoção. Né? O catecismo fala aqui no parágrafo 1270, tornados filhos de Deus, tornados filhos de Deus, pela regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé. Porque então tem que professar a minha fé, né? Que pela igreja receberam de Deus, e a participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. É a missão, que eu já falei aqui. Se é membro de Cristo, parte do corpo de Cristo, então você tem que também cumprir a missão de Cristo. Não é? Em São Paulo, Jesus fala, né? Aquele que não me testemunhar diante dos homens, eu não o testemunharei diante do meu Pai e dos seus anjos. Né? Então a gente tem que testemunhar a Deus, Jesus, né? Sem medo. O que mais? A igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Diz o catecismo da Igreja Católica. Os pais e os padrinhos privariam a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferisse o batismo pouco depois do nascimento. Ok? Por que esperar a criança crescer? Porque o batismo, você não se confessa antes de ser batizado. Por quê? Porque o pecado original não é um pecado de culpa, é um pecado de herança. É chamado de pecado por analogia, não por essência. Em que sentido? O pecado original, ele nos priva da graça de Deus, assim como o pecado pessoal também nos priva da graça de Deus. Então, por isso que é chamado de pecado. Mas não é um pecado de culpa, é um pecado de herança. Nossos pais perderam a graça de Deus, não puderam transmitir para nós. Com o batismo a gente volta a ter a graça de Deus. Ok? Esse é o sentido. Muito bem, vamos continuar então aqui, né, com o sacramento do batismo. Vamos ver agora os frutos do batismo. A gente viu os efeitos, os frutos. A igreja ensina. Primeiro fruto, os dons infusos do Espírito Santo. A igreja ensina que no batismo a gente recebe os dons infusos: sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Né? Vamos explicar rapidamente, não dá tempo de explicar demorado. Sabedoria é a sabedoria de Deus, como viver de acordo com a vontade de Deus, com a lei de Deus. O Espírito Santo te dá essa força, né? Essa sabedoria. A ciência, você ter domínio da ciência sagrada, das coisas de Deus, entender a Bíblia com profundidade, a liturgia, etc. Né? O entendimento, você entender as coisas que a igreja ensina, ou seja, uma iluminação da inteligência. Né? O conselho, aquilo que Deus nos orienta na nossa vida, nas nossas decisões, na profissão, e o Espírito Santo, ele coloca essas, como que 7 sementes de graça no coração do batizado, e que com o tempo vai florescendo. Certo? A fortaleza para a pessoa enfrentar as lutas da vida, as preocupações, tribulações, sem esmorecer, sem desanimar. Fortaleza. Né? Faltou colocar aí a piedade, né? A piedade é uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de gostar das coisas de Deus. É o dom da piedade. E o temor de Deus, que não é medo, é amor a Deus. O temor de Deus no sentido de amar a Deus com profundidade. Amar a tal ponto que você não quer ofender Deus. Você tem medo de ofender Deus. Esse é o temor. Não é medo de Deus, é medo de ofender a Deus. Não porque Deus vai te castigar, porque você o ama, porque é seu Pai. Né? São Basílio Magno, doutor da igreja, dizia que a gente pode ter 3 tipos de relacionamento com Deus. Ou um relacionamento como escravo, que obedece com medo do chicote, né? Se eu não fizer isso, Deus vai me jogar no inferno. É o escravo.
Ou então como mercenário, aquele que faz um negócio com Deus, toma lá da cá. Eu rezo, faço isso, faço aquilo, mas o Senhor me dá a teologia da prosperidade. Não serve. E tem a terceira opção, você servir a Deus como filho, não como escravo, nem como mercenário, como filho. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus por amor, não quero pecar porque não quero ferir o coração do meu Pai. Essa é a verdadeira religião. Ninguém vai ser religioso de verdade por medo ou por negócio com Deus. A gente só se torna religioso profundo quando a gente faz por amor a Deus. Deus é bom, Deus é meu Pai. Cristo morreu na cruz por causa de mim. Eu preciso pagar amor com amor, como dizia São João da Cruz. Depois, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são virtudes ligadas diretamente em Deus, por isso chamam teologais, teos de Deus. A fé e a esperança são as virtudes mais importantes, elas emanam diretamente de Deus. A fé vem de Deus, a esperança vem de Deus, a esperança da vida em Deus, e a caridade, que Deus é amor. Né? Então, o Espírito Santo coloca já no coração do batizado, né, essas sementes. E as virtudes cardeais, né, que a igreja chama também de virtudes morais: prudência, justiça, fortaleza, temperança. Né? Então, vejam quantas coisas a teologia ensina que, né, no batismo a gente recebe de Deus. Pode passar? E os que morrem sem batismo, o que a igreja diz? Vamos ver. Né? O Espírito Santo oferece a todos, sob forma que só Deus conhece, a gente não conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal. Ou seja, aqueles que morreram sem batismo, sem culpa, Deus vai dar a eles, segundo diz a Gaudium et Spes, a Lumen Gentium e Ad Gentes, 3 documentos do Concílio Vaticano II enfatizam isso. Quem morreu sem batismo, na misericórdia de Deus, por caminhos que a gente não sabe, mas que Deus sabe, será dada à pessoa alguma chance de entrar para a igreja, porque ao batismo de sangue, ao batismo de desejo, a igreja coloca isso, né? Bom, o catecismo, no 1260, diz assim: todo homem que, desconhecendo o evangelho de Cristo e a sua igreja, mas procura a verdade e pratica a vontade de Deus, segundo o seu conhecimento dela, pode ser salvo. Pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se tivessem tido conhecimento da necessidade dele, entenderam? Gente, é o catecismo falando, não sou eu. Ou seja, a pessoa morreu sem batismo, sem culpa, não conheceu o batismo, não foi dada a chance dela de ser batizada, mas Deus vai, aí eu que estou falando, é como se Deus dissesse, depois da pessoa morrer, se você tivesse a chance de ser batizado, você aceitaria? Sim, claro, então vem, entenderam? Por isso que a igreja pede para rezar pelas pessoas que morreram sem batismo, até as criancinhas que morreram sem batismo, manda fazer as exéquias das crianças, entende? Por causa disso, porque Deus vai dar a ela uma oportunidade. Deus é amor, né? Jesus fala: deixai vir a mim as criancinhas. Passa. Quanto às crianças mortas sem batismo, o que diz, né? A liturgia da igreja convida-nos a ter confiança na misericórdia divina e a orar pela salvação delas, 1288 do Catecismo. Baseado naquilo, deixar as crianças virem a mim, não as impeçais, Evangelho de São Marcos. Então, o catecismo manda rezar pelas crianças, por causa do que eu passei antes. Elas também terão uma chance de poder entrar no reino de Deus, pelo batismo conquistado, uma forma que só Deus sabe. A comparação que eu faço é o seguinte, sabe, gente? Você tem uma casa, todo mundo entra pela porta, mas de repente alguém pode entrar pela janela, né? Um caminho bem diferente, sei lá, entendeu? Deus tem na misericórdia dele caminhos insondáveis, né? Vamos lá. Agora, isso não quer dizer que a gente vai relaxar o batismo, não, vamos batizar todo mundo. Gente, eu fico impressionado de ver, eu escrevi um livro sobre o nosso grande José de Anchieta, né? Sou apaixonado por José de Anchieta. O moço chegou aqui com 19 anos, era seminarista ainda, morreu aqui no Brasil, em Vila Velha, né, Laís? Com 60 e tantos anos de idade. O Anchieta, às vezes ele caminhava 30 quilômetros dentro da mata para batizar um índiozinho.
Isso o quê? 1550, mas o Brasil estava recém-descoberto. O homem fazia loucura para batizar alguém, para não deixar um índio morrer sem batismo. Veja, como na cabeça dos santos, a vivência do batismo era algo fundamental. Leia o livro, São José de Anchieta. Aliás, olha, é um protetor do Brasil, né? Não sei se sabem, né? Quando ele foi canonizado pelo Papa Francisco, a CNBB proclamou São José de Anchieta patrono do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida. Ok? É importante. Gente, e patrono não é um título só honorífico, não. O que a igreja liga na terra, Deus liga no céu. Ele no céu cuida do Brasil. Pode interceder por São José de Anchieta pelas necessidades do Brasil, como se intercede por Nossa Senhora Aparecida. Porque, Pedro, o que você ligar aqui na terra, eu ligo no céu. Pedro e os apóstolos. A gente tem que ter consciência muito clara desse poder, né, que Deus concedeu à igreja. Por que a igreja batiza as crianças? Vamos ver, né? Passa aí. Santo Irineu de Leão, que é lá do século II, morreu em 200, foi bispo de Leão. Olha o que ele diz: Jesus veio salvar a todos que através dele nasceram de novo pelo batismo de Deus. Os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Então, vocês estão vendo que a igreja batiza desde os primeiros séculos os recém-nascidos. Olha aqui, Orígenes, que foi bispo de Alexandria, não é? Século II, século III, morreu em 285. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Está aqui na carta dele de Romanos. Ou seja, a igreja batiza a criança desde o primeiro século. Na casa, né, de Cornélio, todo mundo foi batizado. Será que não tinha criança? Na casa do carcereiro de Filipos, todo mundo foi batizado. Será que não tinha criança? Claro que tinha. E de quem os apóstolos aprenderam? De Cristo. Eu falo, porque receber o batismo não é entrar para um clube, é entrar para o corpo de Cristo. Ah, mas a criança não tem fé. A criança não tem fé, mas o pai tem, a mãe tem, os padrinhos têm, o pároco tem. A fé da igreja supre a falta de fé da criança. Ok? Pode passar. São Cipriano de Cartago, doutor da igreja, olha aqui, ano 200 e pouco, nasceu. Do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Carta que ele escreveu a Fido. Estão vendo, gente? A tradição fortíssima da igreja. O Concílio de Cartago, no ano 418, no tempo de Santo Agostinho, rejeitou a posição daqueles que negam que se devam batizar as crianças recém-nascidas do seio materno. Cânon 2, né, do Concílio de Cartago. Então, é transparente, né? Pode passar. A celebração do batismo, vamos falar alguma coisa sobre isso que também é importante, né? Então, o cânon 855 do Código de Direito Canônico da Igreja, que rege toda a vida da Igreja, ele diz: cuidem os pais, padrinhos e o pároco, que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. Então, a Igreja recomenda colocar nome de cristãos na criança. Por quê? Porque no batismo a criança ganha um protetor que tem o nome dela. Aí você põe o nome lá de Neymar. Será que existe São Neymar? Michael Jackson. Será que existe São Michael Jackson? Não, ponha Pedro, Tiago, João, Tomé, Felipe, Bartolomeu, Elizabeth, né? É sério isso, gente, né? Meus filhos são Mateus, Lucas, Davi, Priscila, tudo nome de santo. Claro, já tem um protetor no céu a partir disso. Sabe, a gente precisa valorizar essas coisas. Essas coisas não são tradições vazias humanas. O catecismo, eu faço questão de colocar o Código de Direito Canônico da Igreja. O cânon, colocar nome cristão. E falar, cuidem os pais, os padrinhos, e o pároco também. O pároco devia chegar, peraí, não põe esse nome na criança, não. Às vezes, gente, põe até nome que não é, às vezes, de outras entidades. O primeiro Papa que mudou de nome na história da igreja, sabe por que ele mudou de nome? Porque o nome dele era Minerva. Minerva é um deus pagão. Ele trocou o nome dele para João. Foi o primeiro Papa que mudou de nome, lá por volta do ano 500 e pouco.
Entenderam? Porque o nome dele, não, ele era, antigamente havia o paganismo, então ele trocou de nome, vou me chamar, né? Muito bem. Onde deve ser realizado o batismo? O Código de Direito Canônico diz que o batismo deve ser realizado na igreja matriz da paróquia. Esse é o vamos dizer assim, o dado ordinário, né? Agora, é claro que eu falei, no caso de necessidade de morte, você batiza a criança em qualquer lugar. Okay? No carro, na casa, em qualquer lugar. Mas, ordinariamente, por quê? Porque tem que ser feito todo o rito do batismo, né? Por exemplo, quem batiza uma criança, por exemplo, assim, no hospital, em caso de perigo de morte, depois o padre deve fazer todo o rito do batismo, só não vai repetir o derramamento da água, certo? Porque 3 sacramentos não podem ser repetidos. O batismo, a crisma e a ordem. Não pode ser repetido. O matrimônio pode repetir, se a pessoa ficar viúva, né? A comunhão, a eucaristia, a unção dos enfermos. Mas os 3 não podem ser repetidos. Quem deve batizar? Bom, quem deve batizar é o padre, o bispo, o diácono, até ministro extraordinário da Eucaristia, se o pároco autorizar, e qualquer um de nós, em caso de necessidade, de perigo de morte. Uma coisa interessante que o Código de Direito Canônico fala, eu não transcrevi tudo aqui, só para a gente não gastar muito tempo. O Código fala assim, se uma pessoa está em perigo de morte, pode ser criança ou adulto, você deve batizar, independente até da vontade dos pais. Por quê? Porque ela não vai ter mais chance de ser batizada. Está na hora, está na iminência de morte. Se a criança está bem, não deve batizar sem a ordem dos pais. Não deve. Mas num caso de perigo de morte, o Código de Direito Canônico fala, batize, mesmo contra a vontade dos pais. É interessante isso, né? Veja a importância que a igreja dá ao batismo, né? Quem pode ser batizado? Quem não foi batizado. Quem já foi não pode, certo? O que é preciso para poder batizar a criança? Bom, o Código de Direito Canônico fala que para ser padrinho, né, o padrinho precisa ser batizado, crismado e estar vivendo de acordo com a lei da igreja, o Evangelho. Se é vivendo de acordo com a lei de Deus, pode ser padrinho, porque o padrinho ele vai ser um exemplo para o afilhado também, né? Não é só para tomar cerveja com os pais, né, ou com o padre, né? Não, ele vai ajudar os pais a educar a criança, então ele tem que ser um modelo para a criança. Se ele não está vivendo de acordo com a lei de Cristo, como é que ele vai ser modelo para a criança? Então o Código exige isso, essas 3 coisas. Tá? O que mais? Pode passar? Outro artigo do Código de Direito Canônico, o Cânon 868, parágrafo 2º, em perigo de morte, a criança, filha de pais católicos e mesmo não católicos, é licitamente batizada, mesmo contra a vontade dos pais. Vocês vão transcrever aqui para quem quiser conferir. É o Código de Direito Canônico da Igreja que fala isso, né? Nessa coleçãozinha de livros que eu mostrei a vocês, Batismo, que é aqui da editora Canção Nova, tem todos os 7 sacramentos. Aqui, em cada um deles, eu coloco o que o Código de Direito Canônico fala sobre cada um desses sacramentos, dos 7. Passar. Batismo sob condições, o que é isso, né? Quando há dúvida se alguém foi batizado ou não, não se pode batizar quem já morreu. 2 coisas. Então, se não uma pessoa, eu não sei se eu fui batizado ou não, né? Como é que faz? Batiza sob condições, ou seja, derrama água na cabeça da pessoa. Se você não foi batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Assim a pessoa fica batizada. Se não for, fica. Se foi, não é batizado. É batismo sob condições. Não se pode batizar quem já morreu. Nenhum sacramento pode ser dado à pessoa que já morreu. Não pode dar unção dos enfermos. Não, se morreu, os sacramentos são só para esta vida. Ok? Então, por exemplo, uma mãe abortou uma criança. Se ela estiver viva, você pode batizar. Alguém pode batizar. Não tem certeza se está vivo ou não. Batiza sob condições. Fulano, se você, né, dá um nome para ela. Fulano, se você
não é batizado, ou se você está vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se for morto, não pode batizar. O cânon 871. Os fetos abortivos, se estiverem vivos, sejam batizados enquanto possível. Está aí, está no cânon. Condições para ser padrinho, aquilo que eu já falei, está no cânon 874. Né? Seja católico, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento, pela Eucaristia, leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Certo? O que mais? Os não católicos batizados validamente. A igreja reconhece como válido o batismo de algumas igrejas não católicas, algumas igrejas protestantes, né? Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados, acham certa comunhão, embora não perfeita, com a igreja católica. São os evangélicos que recebem o batismo validamente. Quais são as igrejas? Aqui eu não coloco todas elas, porque são várias, mas tem no Código de Direito Canônico, uma relação ali de várias igrejas, ok? Muito bem. O batismo, pois, constitui o vínculo sacramental da unidade que liga todos que foram regenerados por ele. Está no documento da Igreja Unitatis Redi Integratis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e o Espírito Santo. Amém.